Olá a todos, estamos aqui em mais uma edição de Papo de Commodities. Agradecendo o Jornal da Orla por ter nos propiciado a apresentação aqui do nosso podcast. Estamos aqui hoje eu, Tarsilo Rodrigues, Luiz Cafani e o nosso grande convidado hoje, Keiji Sakai, diretor da BW e Garza Inteligência Financeira, que vai nos falar sobre blockchain, inovação e tecnologia. Seja muito bem-vindo, Keiji. Obrigado, Tarsilo. Obrigado, Luiz, pelo convite. E aí, Keiji, eu como um grande ignorante dessa área digital, né? Eu sou mais analógico, a gente ouve muito falar blockchain, inteligência artificial, ativos digitais. Eu acho que a nossa audiência também gostaria muito de entender e eu tenho certeza que eu estou aqui com os maiores especialistas nisso. Então, Keiji, nos explica o que é isso? Onde a gente vai chegar com toda essa tecnologia que vem atropelando, aí, principalmente os mais velhinhos como eu? Primeiro fala um pouco do Keiji, depois já emenda a resposta. Bom, legal. Deixa eu me apresentar então, pessoal. Novamente, obrigado aí pela oportunidade de estar conversando aqui com vocês, falando um pouquinho sobre tecnologia. Está dentro de um papo de commodity, né? A gente vai falar de tecnologia. Tá. Bom, eu sou o Keiji, eu trabalhei no mercado financeiro muitos anos, mas assim, muitos anos mesmo. Na minha vida inteira eu trabalhei em 8 instituições financeiras. As últimas 4, vamos dizer assim, né, são as que eu consigo me lembrar. Eu passei pelo Deutsche Bank como diretor de TI, depois eu fui para o HSBC como head de TI, e depois eu fui para o JP Morgan, onde eu fui o CIO no Brasil. Tá? Depois disso, eu acabei indo para a B3, né, na BMF Bovespa, onde conheci o Luiz. Eu fui um dos diretores de TI lá, desenvolvi alguns dos negócios lá, né? Eu cuidava do balcão, do mercado de balcão, que seria uma concorrência com a CETIP. Também atuei no Banco B3, ou Banco BMF na época, Central Depositária e várias outras áreas dentro da B3. Paralelo a isso, atuei muito dentro da Febraban. Né? A Febraban criou em 2016 um grupo para discutir blockchain, né? Essa tecnologia maluca, no mercado financeiro, uma coisa totalmente nova, né? Pelo menos em uso corporativo, e a gente criou um grupo de trabalho na Febraban. Eu coordenei esse grupo durante 2 anos, depois eu saí da B3 e da Febraban e fui para uma empresa de blockchain, chamada R3, que era um consórcio global de bancos, que usavam blockchain para o mercado corporativo. Você foi CEO, né, da R3, eu fui country manager, foi aqui no Brasil. Né? E o Brasil, principalmente porque nós tínhamos 3 sócios desse consórcio global que atuavam no Brasil, né? O Bradesco, Itaú e a própria BMF Bovespa. Tá? E como eu tinha essa experiência em blockchain dentro da Febraban e dentro da própria Bolsa, eu fui convidado para assumir essa posição, né? Os bancos concordaram, né, com a minha indicação e eu toquei a operação aqui durante 4 anos. Tá? Depois que eu saí da R3, eu me juntei à BW e à Garza, e eu posso falar um pouquinho mais a respeito deles também, para desenvolver alguns negócios diferentes, né? Isso que a gente tem feito, né? Então, se eu puder falar um pouquinho. Claro. Tá? A BW é a Black Wheels, né? É uma business builder, a gente constrói negócios. Tá? A gente constrói negócios, a gente tem participação em alguns desses negócios, né? Acho que a gente tem 5 cases aqui, mas acho que um dos cases mais interessantes é a Sombreiro Seguros. Tá? A Sombreiro é uma seguradora que iniciou focada no agro. Hoje a gente tem uma diversidade maior de negócios, outros tipos de seguro. Né? Ela nasceu em 2022, tá? E até interessante, ela nasceu em 2022 porque os reguladores demoraram para autorizar a operação da Sombreiro e a gente não teve, né, as quebras de safra de 2021. Né? Ficamos fora das quebras da safrinha de 2021. E com isso, né, a Sombreiro ela cresceu muito rápido. Tá? Então hoje é o carro-chefe, pelo menos acho que dos nossos investimentos, o que está mais maduro. A gente tem participação numa empresa na área de saúde, uma participação numa empresa de café. A gente tem uns negócios mais loucos, né? A gente criou uma academia de tênis de mesa premium. Tá? Então, esse vale a pena falar. Se um dia vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, a gente fala aqui, né? Basicamente, o tênis de mesa é ótimo, né? Para alguns. Primeiro que assim, para queimar caloria é espetacular. Diferente de outros esportes de raquete, no tênis de mesa você não para, né? Você erra uma jogada, já tem outra bolinha na mão, já, né, dispara e você tem uma movimentação muito rápida. E quem pratica costuma dizer que, diferente de você ficar numa esteira correndo,
tá? Ou fazendo musculação, o tênis de mesa você consegue desligar do seu dia a dia. Tá? Então você começa, então, assim, para desestressar, relaxar. Basicamente, você foca na bolinha, basicamente isso. Tá? E isso tem atraído muita gente, né? Interessante. Né, como complemento da vida, ou pelo menos para ter uma atividade mais lúdica e fisicamente boa, além disso, mentalmente, porque é muito recomendado tanto para Alzheimer como para Parkinson. Né? O tênis de mesa é espetacular. Né? E com as Olimpíadas também a gente teve um boom aí de novos praticantes, tá? pela campanha vitoriosa do Brasil. A gente não ganhou medalha, mas foi muito bem. Então, o tênis de mesa é um dos nossos carros-chefes. Já temos 3 academias em São Paulo. O nome da empresa é Life Pong. Life Pong. Tá? Muito bacana. Tá? Muito legal. E a Garza é o nosso braço financeiro. A Garza Inteligência Financeira começou com Wealth Management, exatamente por causa dos sócios. Né? Os sócios tinham muita relação com vários clientes e começou a fazer a gestão, né, de recursos desses clientes. Tá? A gente percebeu que a partir daí criaram-se algumas oportunidades. Uma é de advisory. Muitos, né, das empresas que a gente presta serviço tinham um foco na área financeira não tão profissional, né? E a gente trouxe esse profissionalismo, a gente tem no advisory para esse serviço. A gente expandiu para M&A, então a gente tem feito merger acquisitions, está dentro da carteira. A gente expandiu também, né, para atender toda a gama de necessidades dos nossos clientes. Então, a gente tem operação de câmbio, seguros, tá? A gente tem uma asset, a gente tem uma securitizadora, então a gente consegue cobrir praticamente todas as necessidades dos nossos clientes. Tá? Dentro da Advisor, inclusive, começou a surgir, eu tinha entrado muito mais para tocar o back-office da empresa, uma vez que é uma empresa de traders ou empresa de, né, de pessoas de front, o back-office não tinha ninguém tocando, então me convidaram para... Eu tinha entrado como investidor da Black Wheels, na época da Sombreira, depois na própria Black Wheels, me convidaram para assumir a posição mais para tocar o dia a dia da operação. Mas o que aconteceu é que começaram a aparecer demandas de advisory em tecnologia. Tá? Então a gente criou o braço agora de advisory de tecnologia. Eu tenho dado algumas consultorias, eu e alguns sócios, né, em tecnologia para algumas empresas. E aí é muito divertido isso, né, porque você acaba participando, né, da realidade de outras empresas e toda a experiência que a gente traz aí de muitos anos de tecnologia, algumas velhas já, né, mas queira ou não, governança é uma coisa que a gente tem que carregar para sempre. Né? Acaba sendo divertido, né, atuar, né, em diferentes segmentos. Se divertir enquanto trabalho é muito bom. Bom, só pela explanação aqui do QG rápida, a gente percebe que estamos diante de um especialista extremamente gabaritado, com uma experiência, né, de corporativa. E assim, QG, explica para mim o que é blockchain. Legal, né? É difícil explicar. Uma vez tem um amigo meu, inclusive, que dá palestras, ele chega no auditório e pergunta: quem sabe o que é blockchain? Aí, né, hoje tem bastante gente que levanta as mãos, né? E aí a segunda pergunta dele é: como é que você explica para tua mãe? Tá? Então é difícil explicar blockchain porque é um conceito que foge um pouquinho do modelo natural que a gente tem. Tá? O blockchain nasceu, na verdade, com o Bitcoin, né? Poxa, Bitcoin, etc. Não, Bitcoin legal, é uma proposta de criação, né, de um modelo de pagamentos ou moeda digital, mas a tecnologia por trás do Bitcoin é muito interessante. O modelo do Bitcoin, né, ele usa uma tecnologia de distribuição da informação, né? Por exemplo, cada transação é distribuída para todos os participantes daquela comunidade ou daquela rede. Tá? E esse compartilhamento de informação é feito através de blocos. E esses blocos são encadeados. Isso significa que a sequência de todas as transações está correta e a partir do momento que ele é distribuído para todo mundo, tá, a verdade absoluta para todo mundo. Esse é o conceito básico de blockchain. Seria distribuir a informação por blocos numa sequência encadeada, que é o chain, né? Seria uma sequência de blocos, o blockchain. Tá? Começou dessa maneira. Tem várias características e tecnologias embutidas dentro desse conceito que garantem alguma coisa que é muito valiosa no mundo corporativo. Você começa a criar um conceito de imutabilidade. Você não consegue mudar a informação. A partir do momento que ela está publicada, primeiro porque, como ela foi distribuída, se você mudar uma informação do passado, todo mundo fica sabendo. Tá? Segundo, que ela é sequencial. Você tentar enfiar uma operação no meio do caminho, tá? Todo mundo vai perceber que você enfiou uma operação retroativa, alguma coisa nesse sentido. Tá? E você consegue rastrear ela de ponta a ponta. Então, a tecnologia em si se mostrou muito valiosa, muito bem aplicável no mundo dos negócios.
tá? E a partir daí a gente fala de cripto, etc. Cripto legal, prosperou, tá? Mas o blockchain, a tecnologia, é uma tecnologia assim, que muda a maneira da gente pensar, a maneira de a gente fazer negócios. Ok, e hoje, como que foi? Porque hoje, assim, a gente tem algumas infraestruturas de mercado autorizadas pelo Banco Central que garantem a imutabilidade. Então, deixa eu explicar aqui. Por exemplo, eu compro uma ação hoje de uma empresa. Comprei essa ação está no meu nome. Eu posso carregar ela por 20 anos. Isso está escriturado dentro de uma infraestrutura de mercado que chama B3. Então, quer dizer, como que é hoje e por que veio essa proposta de você distribuir isso na rede? Então vamos lá, eu acho que é importante, é super legal essa pergunta, né? Por que existe essas infraestruturas de mercado? Porque existe ineficiência no mercado. Tá? Então, no mercado, vamos dizer, analógico, né? Se você não tem uma centralização de algum tipo de informação, significa que a chance de você ter inconsistência é muito grande. Tá? Então, uma central depositária, uma entidade de registro, um cartório, tá? Ele existe para aportar confiança e segurança no mercado. Por quê? Né? Porque, em algum momento, tá, ocorreram problemas. Tá? Então, na verdade, até a criação dessas entidades são reativas. Tá? Perfeito. Você tem o primeiro problema e depois você tenta tenta criar uma maneira de né, mitigar esse risco, de eliminar esses problemas e assim por diante. Tá? Então, não existia tecnologia para isso no passado. Tá? Se a gente pensar hoje, tá? A partir do momento que eu tenho um registro que é publicado e todo mundo consegue enxergar, todo mundo consegue consultar isso, tá? Por que eu preciso centralizar essa informação? Tá? A proposta da blockchain é a gente criar um mecanismo onde as informações estejam descentralizadas, tá? Usando tecnologia. Tá? Em teoria, eu falo só a questão em teoria, porque se a gente somar todos os custos, eventualmente não fica assim tão barato, mas em teoria, para o consumidor final, uma solução dessa custa menos do que você, né, por exemplo, registrar um título num cartório. Ou você registrar, sei lá, uma LCA numa CETIP. Tá? Então, assim, a tecnologia, ela nasceu agora, ela pode substituir várias das funções e atividades que são providas por agentes terceiros que foram incorporados para trazer segurança para o mercado. Tá? A tecnologia hoje aporta essa segurança. Tá? Quer dizer, então hoje, como é que funciona? Hoje é centralizada, existe alguém que vai centralizar as informações de escrituração, de custódia, enfim, e isso garante, isso me dá segurança que a minha ação que eu comprei lá atrás está em algum lugar, né, de maneira escritural, né, digital, e que eu vou, no dia que eu quiser vender, eu vou ter certeza que eu vou vender e eu vou receber um dinheiro sobre aquele ativo que eu tenho. Agora, essa tecnologia foi o inverso, né? Falou o seguinte, olha, e se eu distribuir isso para um monte de gente, e aí todos têm um livro igual? Todos têm todo o encadeamento das operações são iguais em cada um dos livros. Quer dizer, e aí, se você muda e aí com tecnologia, que depois eu gostaria que você explicasse, se eu chego em alguém que tem um desses livros que são iguais, que tem em vários locais do mundo, né? No caso do Bitcoin, por exemplo, se eu mudo uma operação de ontem que aconteceu, ou que aconteceu o mês passado, tento transferir para o nome de um terceiro, esse livro, ele todo é quebrado, né? E aí todo o resto da comunidade vai falar, tem uma fraude aí. Como é que isso funciona? Primeiro, assim, a motivação foi essa mesmo, assim, inverter o raciocínio e falar, não, vamos distribuir para todo mundo, em vez de ficar num local só. E depois, como que funciona esse negócio de quebrar toda essa lógica e, assim, que tecnologia é essa que está por trás? Tá, bacana. Bom, vamos lá. Se você pensar no Bitcoin, a ideia do Bitcoin era exatamente essa. Como é que eu consigo fazer transações ou pagamentos usando uma moeda que não fosse controlada por nenhum governo e que não tivesse a necessidade de depositar num banco? Tá? Então, a proposta inicial do Bitcoin era um meio de pagamento através de uma moeda digital descentralizada. Eu não precisaria de ninguém para operar essa moeda. Basicamente, eu, com as minhas credenciais, eu poderia pagar para você nas suas credenciais e você receberia via internet, tá? Dentro de uma carteira sua, tá? As suas moedas. Então, o pagamento poderia ser feito
peer-to-peer, né? Tá? Então, de novo, não preciso de alguém atestando que eu tenho saldo, porque a própria rede diz que você tem saldo. Tá? Certo. Esse modelo foi ótimo, né? Isso, né, inicialmente pensou-se para pagamento. Se você pensar, dá para a gente expandir isso para um monte de coisa. Tudo aquilo que hoje é centralizado poderia ser descentralizado. É claro que existem riscos, tá? E até riscos tecnológicos, mas hoje, especificamente com relação à blockchain, a tecnologia se provou. Tá? Então a gente tem uma maturidade muito maior. Tá? Como é que é feito isso? Aí a gente entra numa questão um pouco mais técnica, tá? Que existe uma função, né, um componente tecnológico, tá? Onde a gente consegue transformar qualquer dado, qualquer bit, byte, numa string fixa. Tá? Isso se chama hash. Tá? Então, se vocês entrarem, pergunta assim, como é que eu consulto o hash de alguma coisa? Hoje, a maneira mais fácil de você consultar um hash é você entrar no chat GPT e perguntar, me dê o hash de tal coisa, né? Coloca uma palavra, alguma coisa assim, usando tal modelo. Tá? Mas, né, enquanto não tem... O que ele vai me entregar? Ele vai entregar uma string fixa, tá? De tamanho, sei lá. Então, uma sequência de números, números e letras. São números e letras, que são hexadecimais, né? Tá? Então seriam de 0 até a letra E ou F, uma coisa assim. E ela vai toda combinando, tá? Então, é uma função que você joga qualquer coisa. Você joga o seu nome lá, Tarsilo, tá? Ele vai me trazer uma string fixa de um tamanho, 64, 108 bits, o que for, tá? Você jogar Tarsilo espaço, ele muda totalmente. O hash é uma função que transforma qualquer informação que você colocar lá. Você pode colocar um data center, uma fotografia, um vídeo, tá, digital. Passando por uma função hash, ela sai uma string, sai uma chave. Quer dizer, você pegar um livro e jogar colocar inteirinho, livro, ele vai transformar esse livro, todas as informações desse livro num código. Um código. E esse código é um tamanho fixo. Qualquer coisa. Ele sempre transforma qualquer coisa nesse código de tamanho fixo. Tá? Uma combinação gigantesca de caracteres. Tá? E no caso do livro, desculpa. Se você for lá no livro e tirar uma vírgula, muda inteirinho. Ele muda inteiro o código, né? É um outro código. Tá? E aí o que acontece? Todo modelo de blockchain, ele usa o hash para você, né, marcar esse bloco. O bloco, tá? Ele é validado pela rede a partir do momento que eu consigo calcular um hash que tem uma determinada regra, né? No Bitcoin tem que ter zeros à frente. O hash é o seguinte, tá? Você colocou lá, eu coloquei xícara, ele deu um hash 000, blá, 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 blá. Aí você coloca xícara, espaço, ele muda totalmente o hash, não dá para você prever qual que é o hash se eu eliminar, substituir um caractere maiúsculo por minúsculo, tá? É uma coisa totalmente... E esse algoritmo é aberto? Ele é aberto, mas ele é mão única. A partir do momento que você faz o hash de uma coisa, você não consegue trazer ele de volta, tá? Mas se você testar xícara, o hash é X, tá? Eu falo para você, olha, testa xícara nessa função, ela vai dar o mesmo hash. Então, a maneira de eu validar se a operação tá correta é só verificar se o hash está correto. Perfeito. Então, por exemplo, se eu tenho uma operação, um bloco, eu alterei 1 centavo de uma transação, mudou totalmente o hash. Então, eu consigo até testar se o hash daquela operação está correto ou não. Por isso que, né, dentro do blockchain, se eu mudar qualquer transação, se eu alterar uma transação do passado, ele muda o hash daquela transação, eu já consigo verificar que ela é errada. O próximo bloco carrega o hash anterior. Tá? Então, se eu mudar um registro, né, uma letra qualquer, tá, desse bloco, o próximo bloco também vai ser alterado. E assim por diante. Então, a partir do momento que você consegue mapear toda a sequência de blocos utilizando os hashes, eu consigo identificar que momento que teve alteração, quem alterou não, mas tá, qual foi a transação que foi alterada. Tá? E dessa forma eu garanto a imutabilidade, ou seja, o registro não pode ser alterado. Se alterado, muda o hash. Que isso é um valor extremamente alto para o blockchain. Né? Não, para a sociedade. Para a sociedade, né? Porque a decorrência do blockchain. A gente acabou de criar um mecanismo para não alterar o passado. Perfeito. Tá? Então a gente pensa assim, né? E dando alguns exemplos. Imagina que seu prontuário médico, tá, estivesse todo em blockchain. Toda vez que você vai no médico, você vai no hospital, você faz uns exames, carrega dentro de uma cadeia de blocos, né, com todas as informações, tá? E aí, na próxima vez você vai de novo, tem outros exames e assim por diante. Bom, seu prontuário médico inteirinho está dentro de uma rede que é aberta, que pode ser consultada para qualquer médico, claro, né, com autorização. Você dá autorização, isso, né? Tá? Porque isso é uma questão regulatória, né? Perfeito. Tá? Mas a tecnologia permite você também criar mecanismos para não permitir que todo mundo acesse as informações. Tá?
Mas você começa a ter todo o seu histórico ali. Agora imagina assim, eu quero esconder que eu tive câncer. Não dá para você esconder que você teve câncer. Tá lá escrito, tá? E aí você fala, não, eu quero apagar essa linha, né? No meu currículo eu não quero colocar que eu trabalhei em tal empresa, tá? Não dá, porque tá tudo fez. Tá lá registrado. Até você estava. Uma das perguntas que eu ia fazer, né? O que afeta a nossa vida? Você deu o exemplo da saúde, mas tem um exemplo que a gente andou vivendo aí em algum governo passado, né? De alguém que foi escalado para ser um funcionário e o currículo dele ele tinha fraudado o currículo. A gente lembra disso daí, quer dizer. Existe também um blockchain de títulos acadêmicos e a vida pregressa profissional, não é, Keiji? Sim, existe, mas assim, de novo, precisa ter uma adesão, né? Por exemplo, né? Se vocês na Archer forem fazer uma adesão ao blockchain, toda pessoa que fizer o curso, né, vocês carregam o certificado dentro dessa blockchain. Mas, por exemplo, o outro curso ali da esquina, ele não faz a carga dos cursos, né? Tá? Então, fica a cargo do próprio aluno fazer o upload das informações. Aí você pode criar isso dentro de uma rede. Tá? Mas é sempre uma questão de adesão. Enquanto a gente tiver adesão em larga escala, a gente não consegue nem usar os benefícios. Né? As aplicações são inúmeras, pelo que você está me falando. Né? Até você citou a questão do cartório. Se eu imagino que o cartório é uma sequência de transações, de registro de imóveis, por exemplo. Ele é um registro de imóvel que não pode ser mudado, né, do passado. Exatamente. Quem era o proprietário, qual foi o valor da transação. Então, tudo isso se encadeia de uma forma muito transparente, né? Sabe assim, uma coisa muito legal em cartório, inclusive, há muitos anos atrás, tá? Você faz gravame, por exemplo, você faz financiamento imobiliário, você faz gravame do cartório, né? Mas há muito tempo atrás, quem fazia o gravame, então, o cara abria financiamento com 2 bancos, aí negociava com o gerente dos 2, eles antecipavam porque o cliente era bom, mas quem conseguia fazer o gravame? É o cara que tinha o motoqueiro mais rápido, né? Exato. Sem chegar antes no cartório, porque só pode gravamar uma vez, tá? Então o que a gente costuma dizer é o seguinte, uma blockchain elimina esse risco que a gente chama de double spending, ou gasto duplo. Você usar o mesmo laço 2 vezes, você pagar uma coisa, por exemplo, sem ter o dinheiro. Na época que você tinha, né, não controles online... Mesmo garantias, né? Mesmo garantias, né? O gravamar, tá? Exato. Tá? Então, quando você tem um mundo muito analógico, e eu acho que vocês lembram na época que você ia no banco, né, descontava um cheque, aí o cara ia na listagem... Eu não lembro. Eu não lembro. Você não lembra? Eu lembro. Cardex, ele virava as coisas para você e isso, com o dedo dedilhando lá, puxava a tua capivara. Isso, mas tem também os formulários que vinham em cada agência e o cara arriscava lá, né? O saldo estava 5 mil, ele soltou um cheque de R$200 e colocava menos 200 no formulário. Tá? Então, esse cartão de crédito, não lembra? Cartão de crédito com slip de papel. Consultar quem estava com a capivara suja, né? Pois é. Então, agora, Tarsilo, você falou do registro de imóveis, né? Acho que 1 mês atrás, ou 2 meses atrás, surgiu até uma operação da Polícia Federal que foram atrás de um proprietário que falava que ele tinha uma certa quantidade de floresta e ele vendia créditos de carbono. Na verdade, o que aconteceu? Isso já acontecia há muito tempo, né? E a Polícia Federal foi lá e falou, não, essa terra não era uma terra do governo. Então, assim, é uma hipótese, né? Porque ainda não transitou e julgou. Mas nesse caso... Né, se você fizesse isso num blockchain, não teria a menor possibilidade de alguém... Emitir o crédito, né? Nem emitir o crédito. Então, o que foi? Só para terminar, foi um CRA que foi emitido de créditos de carbono e que foi comprado por pessoas físicas, né? Quer dizer, aliás, na verdade foi comprado por um fundo de investimento, que por sua vez vendeu para não sei quem... Mas caiu sempre no final em alguma partinha para pessoa física. Quer dizer, nesse caso não daria para fazer isso em hipótese nenhuma, né? Se fosse tudo blockchain, né? Na verdade, assim, o blockchain ajuda, mas tem um problema enorme que a gente enfrenta, que é associar o digital ao físico, tá? Então, por exemplo, se você tem algum documento que a gente costuma chamar de off-chain. Off-chain é fora da rede. Se ele não está digitalizado, se ele não está no mundo controlado digitalmente, tá? Não necessariamente a blockchain vai resolver. Tá? Vou dar um exemplo para vocês. Imagina que transação de compra e venda de carro. Tá? Esse aqui é um exemplo que eu adoro dar.
Uma vez, durante a pandemia, eu fui vender um carro. Para vender esse carro, eu tive que ir num cartório, tá? Durante a pandemia. O comprador foi até o cartório também, tá? E aí eu assinei, né, o documento de transferência no cartório e o comprador estava fazendo a TED, não tinha Pix na época, estava fazendo o TED para mim. Só que a TED era de valor maior, claro, o gerente teve que autorização do gerente. Então a gente ficou na porta do cartório, eu com o documento aqui segurando, tá? E ele fazendo a TED, tá? Quando a TED entrou, ele falou, ó, fechou. Daí eu entrei na minha conta, entrou, aí eu entreguei o documento para ele. Isso a gente chama de delivery versus payment. Você podia ter saído correndo. Então, né? esse é o risco de crédito. Eu podia ter saído correndo com o papel, podia ter rasgado. O dinheiro está na minha conta, né, você não vai transferir coisa nenhuma. Tá? Então, né, esses são riscos que existem. Então, apesar de uma parte da transação ser digital, que é o pagamento, tá? A transferência ainda era física. Hoje não, hoje existe transferência do cartório. Então, por exemplo, né, se a gente não conseguir digitalizar as duas pontas, a gente continua tendo riscos. Sim, porque uma ponta ficou de fora. Isso, uma ponta ficou de fora. Interessante. Tá? Então, essas são algumas das questões que a gente precisa tomar cuidado. Blockchain resolve tudo que estiver dentro da rede. Então, mesmo, por exemplo, né, a gente estava até dando outro exemplo de uma outra empresa que estava tokenizando boi. Como é que você tokeniza boi? Tá? É um negócio complicado, assim, dentro da seguradora a gente sempre falava, né, os sócios da seguradora falavam, fazer seguro de boi é complicado, porque toda vez que dá alguma, sei lá, morre um boi, é o boi segurado, porque você não tem identificação física do boi. Tá? Tem um risco de fraude grande. Né? Depois eu vou pedir pro Queijo que eu aprendi um verbo novo, tokenizar. Depois Tokenizar. eu quero que você vote Tá bom. para esse assunto, que é interessante. E aí, nessa questão do boi, né, você precisava colocar alguma identificação. Então, tem uma empresa que criou, né, um brinco, tá, que tem um registro específico, e o registro, essas informações são armazenadas numa blockchain. Tá? E toda a geolocalização do boi também é armazenada no blockchain. E se o brinco for rompido, ou se ele ficar parado, significa que alguma coisa aconteceu, né? Ou o boi morreu, ou... Né? Então, quer dizer, Tirar o brinco dele. Isso viabiliza um produto de seguro para boi, porque hoje você tem, sei lá, 5 bilhões em prêmio em agro e 60 milhões de prêmio na pecuária. E pecuária geralmente é 30% de todo o agrícola, né? E aí eu estou falando agrícola de maneira geral. Quer dizer, você teria uma possibilidade de ter, que é o que está acontecendo, de segurar a pecuária brasileira, que é fantástico do ponto de vista de gestão de risco, né? Para todo mundo, né? Então... Não, e o legal é que, assim, eu estava falando aqui da grande dificuldade de associar o digital com o físico. Na hora que você colocou um brinco no boi, você tem o boi físico digitalizado. Aí eu consigo fazer o controle via blockchain. Eu consigo fazer o rastreamento dele, tá? Eu consigo fazer operações digitais com ele. Depois a gente fala de tokenização. E assim, só para a gente terminar nessa parte. Então, quer dizer, as transações imobiliárias dependem do cartório estar digitalizado. É isso. Então, olha só, imobiliárias em blockchain, né? Quer dizer, não, aquele negócio que a gente falou sem risco. Essa é uma grande vantagem da blockchain. Claro, o registro em si é uma vantagem, né? A gente fala muito que a fragmentação é uma vantagem. Se eu pudesse vender um pedaço do meu apartamento e não um apartamento inteiro, isso é ótimo, né? Ou dar em garantia, né? Ou dar em garantia. Patrimônio de afetação. Quando eu faço, sei lá, um home equity, tá? Eu preciso de 100 mil. Meu apartamento vale 1 milhão, por causa de 100 mil, 1 milhão do valor do meu apartamento está bloqueado. Se eu precisar do novo empréstimo, eu não tenho como garantir, né? Eu tenho que quitar o anterior, tirar do gravame e gravamar no novo empréstimo. Tá? Então, até teve uma discussão das leis das garantias, né? No passado, estava se pretendendo criar uma nova instituição para controle de garantias fragmentadas. Tá? Isso seria bem interessante. O imóvel em si tem uma regulação que hoje não permite você vender tokens dos imóveis. Tá? Você tem que ir no cartório. Então, tem uma terceira coisa que pode bloquear é a evolução da regulação, da legislação. Né? Regulação ou legislação. Tá? E aí, falando assim, um pouco mais sobre regulação, toda vez que é regulado por uma entidade, tipo o Banco Central, CVM, eles conseguem avaliar. Se está na lei, não. Na lei você tem que entrar, né, num projeto de lei alterando a lei. Isso. Tá? Então, e aí dentro, né, dos ambientes aí, de cada
cada regulamentação, tá? Algumas entidades trabalham para flexibilizar um pouco a regulação para testar as tecnologias novas. Até entrando num assunto, né, diferente aqui, mas Banco Central e CVM principalmente, eles criaram sandboxes, né, até laboratórios de inovação, onde foram permitidas, né, alguns testes que mudavam, pelo menos, o modus operandi de acordo com a regulação. Uma questão que eu acho que é bastante importante que você tocou, o Brasil, pelo menos na área bancária, é um expoente mundial. Né? Eu acho que a gente tem uma... Como que, falando do blockchain, o Brasil em relação ao resto do mundo, a gente está mais preparado, menos, estamos no último da fila? Como que você vê isso? Então, vamos lá. A Europa e a Ásia estão um pouco mais à frente, em questões até de regulação, adoção em casos de uso diferentes. Nas Américas, o Canadá tem alguns projetos interessantes, os Estados Unidos tem projetos, mas não no sentido regulatório. O Brasil, na América Latina, está bem à frente dos outros. Tá? Tem um caso específico aí nas Bahamas, que lançaram uma moeda digital antes do Brasil, mas, né, a penetração e a criação vai de uma moeda digital soberana, né, uma moeda que a gente chama de Central Bank Digital Currency, que é o nosso DREX. Tá? Bahamas foi a primeira a lançar nas Américas. O primeiro a testar foi o Canadá. Então, mas a gente está bem à frente, principalmente porque, né, algumas dores que esses países têm, a gente já não tem. Porque a gente implantou o SPB, implantou o PIX. SPB é o sistema de pagamentos brasileiro. Quando, 2002, lá atrás, né, a gente está falando de cheque, antes, depois que inventaram as TEDs, a gente não falava mais de cheque, certo? Exato. Agora inventaram o PIX, o número de TEDs estão caindo também. Né? Mas, assim, a gente tem, né, um modelo de transferência de recursos, não é online, mas no intraday, dentro do próprio dia, desde 2002. Tá? E os Estados Unidos não tem isso, ou pelo menos não tinha até pouco. Tá? Eles estavam criando os wire transfers, né, usando até rede SWIFT para fazer isso. Né? O rede SWIFT a gente usa para fazer transação internacional. Tá? Quem não tem um sistema de transferência real-time no intraday acaba usando até um SWIFT para tentar fazer isso. Né? E o Brasil a gente criou isso, né? Usando uma tecnologia totalmente inovadora. A primeira vez em grande escala que se usou XML com filas. Tá? É um projeto espetacular. Então a gente sempre esteve à frente. Né? E quando a gente fala, entrando um pouquinho agora em moeda digital... Não, eu queria, antes de entrar, quero fazer uma outra pergunta. Tá. Mas a gente avançou muito. Então, algumas das dores que esses países têm para acelerar a implantação de blockchain, a gente não tem. Tá? A gente pode se beneficiar, sim. Tá? Mas faz a sua... Não, vamos lá. Só um último questionamento. Do que você falou até agora, a minha percepção é que a área financeira ela está alguns quilômetros à frente das demais áreas, né? Em termos de blockchain. Nas áreas comerciais, você fala. Uma área comercial, enfim, qualquer industrial, eu não tenho conhecimento. É uma realidade? Mas sabe por que isso? Por quê? Porque no mercado financeiro, a gente já está no digital há muito tempo. Dificilmente você tem uma transação física, que você precisa, por exemplo, fazer um registro num cartório. Tá? Então, todas as transações são eletrônicas. Dinheiro físico a gente já não circula há muito tempo. E título cartular também não tem, cartular, né? Então, tudo escritural, todos são escriturais. Né? Tá? E assim, até, né, vencendo até algumas resistências dos cartórios, né, o Banco Central foi incluindo, né, os registros escriturais de instrumentos financeiros, tá, dentro das registradoras homologadas pelo próprio Banco Central. CETIP, a B3, CETIP, BMF, Bovespa, que agora viraram uma coisa só, mas tem várias outras registradoras. Tá? Então, assim, a gente já vivia no mundo digital. E na hora que você coloca uma tecnologia digital dentro do mundo digital, é muito mais fácil utilizar. Quando você está no mundo muito físico, tá, é mais difícil. Tá? Você tem que achar o elo. Né? Como é que você conecta o físico com o digital? Se você já move... E o registro de imóveis, por exemplo, ainda é muito físico. Tá? É papel. Eu vejo. Uma exportação de açúcar é um inferno, porque você tem o certificado do produto, certificado disso, aí cada órgão que emite uma invoice, emite o BL, emite o certificado de quantidade. É papel que não acaba mais. Mas, por exemplo, alguns consórcios globais de trade finance, exatamente para facilitar o comércio exterior, foram criados. Tá? O objetivo era eliminar a burocracia e agilizar os processos. Então, alguns processos demoravam 15 dias, 20 dias,
podiam ser feitos em menos de 24 horas por causa do fuso horário. Tá? O ruim é que esses processos, a maioria desses consórcios não prosperaram. Tá? Então, sim, vários consórcios foram criados, mas as últimas informações que eu tive é que eles não tiveram tanto sucesso. Tipo, voltou para o status quo anterior. Tá? Ok, vou dando um passo atrás na pergunta do Tarsilo, né? Então, quais são os ativos digitais? Existe uma segmentação só para a gente poder ir para um lado um pouco mais didático, que aí depois a gente fala do Drex. Tá. Olha só, então ativos digitais a gente chama de tokens, tá? O que é um token? É louco isso, né? Token, tem gente que fala que é a representação digital de valor. Para mim, token é uma representação digital de coisas, tá? Qualquer coisa, material ou imaterial. Então, por exemplo, uma ideia pode ser, na minha opinião, tá? E aí a gente vai discutir porque isso não está escrito num dicionário, numa enciclopédia, que nem existe mais, né? Mas token, para mim, é qualquer coisa que consiga, né, representar digitalmente. Então, se eu tive uma ideia inovadora, eu posso considerar um token, uma propriedade intelectual, um token. Eu poderia transformar num token. Claro, tá? claro. E a partir do momento Faz que eu transformei sentido. isso num ativo digital, num token, eu posso comercializar ele. Faz sentido. Tá? Então, basicamente, é essa discussão de tokens. Tá? E quando a gente fala de tokens, existem vários tipos de tokens. O payment token, o utility token, o security token. Cada um tem uma representatividade. Tá? O utility token tem uma função, o security token... Dá um exemplo de cada um, só para a gente... Então, vamos lá. Um utility token, né, ele pode ser usado como direito ao uso de alguma é um direito, de uso de alguma coisa. Por exemplo, um utility token pode ser... voto, por exemplo. Voto. Tá? Poderia ser um utility token. O direito de votar ou de dar uma opinião. Esses tokens de obra de arte, isso é um utility token? Não. O token é um token, é um ativo... É que assim, os termos, né, ele poderia considerar até um asset token. E aí os nomes começam a variar muito em cima do ativo adjacente, né? Tá? Um token de uma obra... e aí a gente vai entrar num outro conceito, tá? O token de uma obra digital, tá? De uma obra de arte, tá? É um token que a gente considera não fungível, certo? Então, você não pode pegar 2 quadros da Tarsila do Amaral e falar isso aqui vale um token só, são 2 tokens que valem, tá? Obras da Tarsila do Amaral. Não, cada obra tem um preço, tem um valor, tem um registro, tá? Então a gente chama isso de non-deliverable, não fungible token, os NFTs, que começou com a história dos gatinhos ali, dos memes, etc. Jogador de futebol. Jogador de futebol. Então são basicamente, né, ativos que não podem ser fungíveis. Em teoria, um apartamento seria um NFT. Eu tenho um registro no apartamento, não consigo fundir esse apartamento com outro, tá? Então, a gente, né, considera ele um NFT. Eu posso fragmentar. Essa é uma coisa louca, né? O ativo não fungível, eu não posso misturar. Mas eu posso fragmentar. E cada fragmento dele é fungível. Tá? Entendi. Então, é isso, né? Um security token é um ativo financeiro, e assim vai. É um título de crédito, né? A questão do token, assim, a determinação, né, do que funciona cada token, dentro do nosso dia a dia, nem faz tanta importância. Né? A partir do momento que eu tokenizei dentro do mercado, eu não preciso, né, assim, na minha opinião, não preciso nem saber se é um asset token, se é um payment token. Sim, tá? Concordo. É um token. Esse é um token, tá? E o token é uma representação digital de alguma coisa. Tá? Entendi. Tá? Então a gente usa isso, né? Então, por exemplo, eu consigo tokenizar ações, né? Um CRA, um CRI, um título de emissão bancária, um CDB, uma LCA, CCB. Tá? Uma CCB. Né? A gente fala de muitas coisas que já existem no mercado. Vou tokenizar o que existe. Tá? Legal, né? Um ativo financeiro. O difícil é criar uma coisa nova. Porque é pensar diferente. Tá? E acho que isso que é dos desafios para quem trabalha com blockchain. E quando eu estou falando de Bitcoin, é um token representativo de moeda. Talvez, e aí assim, talvez a gente possa chamar ele como um payment token, um token de pagamentos. Né? Tá? Lembrando, o Bitcoin nasceu para ser uma forma, um meio de pagamento. Tá? Nasceu em 2009, né? Isso. Como é que é essa história? Essa é uma história muito louca também, porque assim, tem um japa, né? E ninguém sabe se é um japa mesmo. Eu posso falar, né, que é japa. Né? Nós não podemos. Lugar de fala. Apesar de eu ser alemão, eu posso falar que é japa.
É um paper que nasceu numa lista de discussão, propondo um novo mecanismo de pagamentos, um novo meio de pagamento. É um paper, inclusive, né, a descrição de como seria uma blockchain sem ter esse nome toda descrita. Falou a data? 2009. 2009. Foi falou. 2008. 2008. Foi 2008. Em 2009 foi... Eu acho que foi isso. Em 2009 foi feita a primeira transação. Tá? Então, só que ninguém sabe quem é esse cara. Tá? Por quê? Porque ele nunca apareceu. E aí, em 2009, quando teve a primeira transação, que foi a transação, a gente chama de transação Gênese. Tá? Porque, né, como o que eu falei para você, né? O blockchain é uma cadeia de blocos. Mas ela tem que estar sempre um. A primeira transação, que é a transação Gênesis, foi feita pela conta do Satoshi Nakamoto, o nome do cara. Tá? E aí, a partir daí, começaram a surgir outras pequenas transações e assim por diante. Tá? 2011 começou a ter um pouco mais de volume transacional. Até então, era uma ideia muito legal e alguns entusiastas, né, queriam ter isso muito mais como, sei lá, uma curiosidade, nunca como investimento. Né? Se você pensar que ele começou a $1, tá? Eu pego, nas minhas aulas eu pego o gráfico e mostro, né? De 2017 estava custando R$1.000 em reais, né? Hoje está 240, né? Uma coisa, 1.000, né? 240 eu nem acompanho, mil. porque esse é um mercado muito volátil. Depois eu explico um pouco mais a volatilidade, tá? Mas aí a Satoshi Nakamoto criou isso, colocou o paper, fez a primeira transação, tá? E aí, a partir daí as transações foram aumentando, tá? E aí, né, o valor de mercado foi crescendo. Mas ninguém sabe quem é Satoshi Nakamoto, porque essas transações, a conta original, de novo, né, blockchain, você distribui informação para toda a rede. Então todo mundo sabe qual vamos dizer, a conta, vamos dizer, a chave, né, da transação Gênese e das outras transações que provavelmente fazem parte das contas que pertenceriam a Satoshi. Mas essas contas, elas nunca tiveram movimentação. Né? Tem as movimentações transacionais, mas depois elas ficaram quietas. Tá? E ninguém nunca sacou essa fortuna de grana que tem lá. Então tem uma grana. Tem uma grana gigantesca, assim, ó. Tá? Porque assim, no começo Só explicando também, né? Como é que se gera dinheiro no Bitcoin? Tem um processo chamado mineração. Mineração é exatamente achar esse hash em cima de cada bloco. E toda vez que alguém consegue minerar, ganha uma quantidade de Bitcoins. Tá? Era 25, depois passou para 12,5. Agora é 13. Agora, cada 4 anos ele vai cortando pela metade. Tá? Mas 3 bitcoins, a gente está falando aí de $200 mil, né? Assim, cada bitcoin. $200 mil, isso. Então, assim, e a cada 10 minutos, mais ou menos, tem um processo de mineração. Então, muita gente começou a criar, né, suas estruturas, suas fazendas de mineração, comprando umas máquinas específicas que eram rápidas para caramba. Vocês, né, podem minerar no computador de casa. A chance de ganhar é pequena. Tá? Porque esse processo de identificação do hash, ele é um processo que não é matemático, é basicamente tentativa e erro. Tentativa e erro. Tá? E uma vez você me disse que existem no mundo mais de 10 mil mineradores ao redor do mundo. Então, esse número muda muito, tá? Sim, existem... Eu não sei dizer se são 10 mil, faz tempo que eu não vejo os números, tá? Mas existem farms, assim que eu digo, né? Fazendas, estruturas gigantescas, pesadas, né? Assim, com milhares de máquinas tentando minerar. Consumindo energia. Consumindo energia. Não, só para juntar, né? Quer dizer, a cada 10 minutos um bloco é fechado e aí toda essa informação, se forem 10 mil, é distribuída para todos os 10 mil. Né? Então todos têm a mesma informação. Como gera dinheiro, que você estava falando? Então, quando você consegue minerar, você recebe uma remuneração da rede. A estrutura. A estrutura, ela gera bitcoins para você. Aliás, a fórmula, o código-fonte que gera os bitcoins. Exatamente. E aí gera para cada estrutura que acha o hash, né? Exatamente. Tá? Possibilidade de fraude na mineração? Não dá. Porque existe uma chance de dar fraude, que a partir do momento que você acha o hash, você distribui, como eu falei para você, né? Eu não consigo fazer o caminho inverso, mas eu consigo testar se aquele hash é verdadeiro. Okay. Então eu disparo, tá? E todo mundo vai checando se o hash é verdadeiro. Tá? Quando deu 50% mais 1 da rede, está validado. O próprio código já faz isso, né? Qual é a maneira de fraudar? Seria se você tivesse 50% mais 1 da rede sob seu controle. Tá? Mas isso é impossível hoje, né?
Tá? Então, Keiji, então assim, você falou dos ativos, dos tokens. Então, fala um pouquinho do Drex. O que o Drex. Brasil está fazendo, né? Assim, eu tenho acompanhado, enfim, se você puder falar um pouco. Tá, vamos lá. O Drex é uma moeda digital, tá? Dentro de uma estrutura tecnológica blockchain, tá? Ela é... Se contar um pouco da história do Drex, tá? Há alguns anos que se discute, bom, se existe, né, possibilidade de gerar uma moeda digital privada que permite fazer vários tipos de pagamento, por que você não pode criar uma moeda soberana de um país, né, baseado nessa tecnologia, para oferecer esse mesmo benefício para a população? Aliás, o primeiro live que eu vi de Drex, o Keiji estava participando junto com mais 3 pessoas, acho que uns 4 anos atrás talvez ou mais. Até mais, tá? Porque assim, eu discuto moeda digital com o Banco Central desde 2017, mais ou menos, que a gente começou a trazer esse assunto, tá? E aí vários países começaram a discutir a possibilidade de criar essas moedas digitais. Tá? Só que o BIS, que é o Banco Central dos Bancos Centrais, fala, não, isso não tem problema, isso não vai, não coloquem foco nisso. Mas aí eu esqueci o ano, mas teve um ano em que o Facebook propôs a criação de uma moeda digital, tá? Soberana, uma moeda digital privada, global, tá? E aí foi acho que era o Facebook, agora eu estou confuso. Acho que era o Facebook mesmo. Tá? E aí foi uma correria, porque várias instituições globais aderiram a isso. A ideia era criar uma moeda global que valesse em qualquer país do mundo e que não fosse soberana de nenhum país. Não fosse controlada por nenhum banco e nem por nenhum banco central. Tá? E aí o BIS mudou o discurso, falando assim, está na hora de vocês criarem suas moedas digitais. Tá? Acho que foi 2019, se não me engano. Eu não lembro direito. Tá? Mas aí começou uma correria, né? Muitos países já estavam discutindo isso, tá? Para a criação das moedas digitais. O que é uma moeda digital? Basicamente, né, a gente vai criar uma moeda que consiga transacionar sem ter cédula física, etc. Eu consigo fazer pagamentos eletrônicos. Tá? E aí alguns países enxergam isso como uma oportunidade de criar um sistema de pagamentos instantâneo utilizando uma moeda digital própria de emissão do país. No Brasil, a gente tem o Pix. Tá? Perfeito. Então, tá, o Drex não substitui Pix. É a primeira coisa que a gente precisa explicar. O Drex não substitui Pix. Tá? O início da discussão para a criação dessa moeda no Brasil era para operações interbancárias. Então, a gente vai criar uma moeda digital que vai servir para os bancos trocarem, né, a liquidação, etc. A gente criar os liquidação dos títulos, etc. Tá? Então, voltando, né, o Drex é uma moeda digital emitida pelo Banco Central do Brasil. Tá? Ela deve nascer em 2025, espero. Tá? Ela vai servir inicialmente para as transações interbancárias, ou seja, você, eu, né, a gente não vai ter Drex nas nossas carteiras. Tá? Quem vai ter são os bancos que operam para a gente. E quando a gente for fazer algum tipo de transação, né, o banco vai usar os Drex para fazer a liquidação com outro banco, com a bolsa, com os participantes do mercado financeiro. Discute-se pelo Banco Central a criação dos chamados tokens, de novo, tokens de depósito, né, um outro tipo de token. O que é o token de depósito? Seria uma moeda digital privada de cada banco, tá? Onde, para fazer esses mesmos tipos de pagamento, só que lastrado em depósitos. Seria quase o cheque administrativo. Tá? Para quem é mais... O cheque administrativo. Você exatamente. Conhece? Eu pensei que você nunca tinha ouvido falar disso. Exatamente. Não, então, isso é importante, né? Quer dizer, é uma segunda fase, né? Que vai trazer a possibilidade de cada banco criar junto com sua própria moeda. Sua própria moeda. E aí, quer dizer, você não precisa mais de cheque administrativo e agilidade, né? Isso. Quer dizer, tudo em tempo real. E para que serve, né, esse tipo de transação? Tá? Para, por exemplo, essa transação do carro que eu falei para você. A partir do momento que o Detran tem agora a transferência digital, né, automatizada, eu consigo fazer o que a gente chama de swap atômico. É um termo bem interessante. A troca do ativo pelo dinheiro simultaneamente. Você não tem risco de crédito, não tem risco de eu pegar o meu DUT e sair correndo, né? Tá? Por quê? Porque na hora que o dinheiro entrar na conta do DUT, ele já vira automaticamente. Então a gente chama isso de swap atômico. Isso ele elimina muito a ineficiência de mercado. Isso serve para transações digitais. Mas eu preciso ter... Ele está desvinculado do Drex, essa transação. Ele está desvinculado do Drex. Ele poderia ser via... Poderia nascer hoje já. Hoje? Tá. E o Drex vai ter alguma correlação? Ele vai valer
X reais, como a gente está acostumado com dólar. Não, não? O Drex vai estar para passo da moeda nacional. O Drex é um real. É o real. É o real, Perfeito. só que digital. Perfeito. Tá. Isso tá claro. Tá. Então não é um Não vai ter um ativo que vai ter valores em reais, que serão variáveis. Ele é um real. O Banco Central está dividindo, né? Hoje a gente tem contas, né, de reserva bancária. O Banco Central vai criar uma conta digital, tá, para cada banco, onde ele pode mover o dinheiro que está na reserva bancária para a reserva de Drex ou para a reserva digital. Tá? Mas é o mesmo dinheiro, faz parte do todo o patrimônio do banco. Tá? Então, vejam, vocês aí que estão nos assistindo, olha quanto conteúdo rico que a gente está trazendo aqui, de uma novidade para nós. Então, esse é o papel da Arch Education, né? Nós estamos aqui com o Keiji, um especialista, que vai nos brindar com cursos também dentro da Arch, com esse assunto, para vocês verem que aqui nós estamos... Tem uma lista de perguntas que o Luiz tem aqui, e a gente está com o tempo bastante complicado. Esse é o papel da Arch Education. Nosso negócio é capacitação profissional, né, com cursos de curta duração. Nós vamos ter agora o nosso curso de essencial, derivativos e commodities, de 7 a 11 de outubro, será online. Em novembro, 6 e 7 de novembro, vamos ter o curso de inteligência da comercialização de etanol no mercado de combustíveis e mais outros cursos que nós vamos estar colocando à disposição de vocês. Então, esse é o nosso papel, né? Trazer esse conhecimento com pessoas de altíssimo nível. Esse é o papel da Arch Education. E a gente está aqui brindando vocês com esse especialista aqui. Posso fazer uma pergunta para ele? Por favor, está liberado. Keiji, vamos lá. A gente, olhando daqui para o futuro, né? Olhando para frente, a gente ainda está engatinhando no blockchain, nos ativos digitais. Eu posso afirmar que todo mundo que está assistindo vai presenciar essa tecnologia, essa revolução nas nossas vidas, essa revolução financeira e digital nas nossas vidas? Eu acho que sim, tá? De novo, existe sempre tem duas questões, né? Você ligar o físico com o digital, tá? E você vencer barreiras legais, né? Mudança de regulação e legislação, tá? Então, tendo esses movimentos, me parece um caminho meio que natural. Tá, porque, sei lá, 20 anos atrás, você falava de transações via internet, o pessoal falava, não, isso é louco, tá? Isso é inseguro, etc. E hoje a gente não consegue imaginar fazer qualquer tipo de transação, compra ou qualquer coisa, sem ter uma internet. Tá? Então a evolução da tecnologia com blockchain, com inteligência artificial, é meio que natural. Tá? A gente vai ter isso cada vez mais no nosso dia a dia. Tá? E, assim, nós que somos, assim, imigrantes digitais. O que é imigrante digital? É aquele cara que teve que aprender, né? Nasceu analógico. Nasceu analógico. Tá? Outro dia, Analogolândia. Outro dia eu perguntei para uns estudantes, né, por que eles achavam que Disque Pizza chamava Disque Pizza. Eles falaram porque a pizza tem formato de disco, né? Boa. Então... Tem muitas outras coisas. Caiu a ficha, virou disco. Essas são, né, que são da nossa época, né? Daqui para frente, a tecnologia é diferente, as coisas são diferentes, e essa população, essa garotada que já nasceu digital, eles vão buscar isso. Tá? Essas ineficiências que a gente tem no mercado e a gente tem que pagar para alguém controlar a eficiência, não vai fazer sentido. A gente chama isso de Web 3. Na Web 3, cada um vai ser dono da sua informação. Tá? Ok, e ainda tem muita oportunidade para a molecada e para todo mundo que está nos assistindo, do ponto de vista de profissional, de entender e de se especializar nisso. Principalmente que a gente está principalmente em blockchain, a gente está no começo da jornada. De novo, é difícil pensar em criar um negócio onde você não tenha centralização. Então, assim, a maior dificuldade que eu tinha quando discutia com os bancos, vamos criar um projeto, tal, todo mundo queria converter o projeto que já existe em blockchain. Tá? Então, que você está inovando de fato? Não, você está eventualmente melhorando os processos, mas criar do zero alguma coisa de blockchain não é tão fácil assim. Você tem que pensar diferente, você tem que pensar distribuído. Tá? E a nossa cabeça não foi criada para pensar distribuído. A gente foi treinado para trabalhar de forma centralizada. Tá? E aproveitando, como o Luiz falou, muita coisa por vir. A gente que atua aqui no agro, quais são as janelas, ou seja, de oportunidades que a gente pode ter com essa tecnologia? Eu acho que assim, questão primeiro, né, de transformar, por exemplo, títulos de crédito que a gente falou,
Tá? São, assim, o blockchain permite você criar alguns mecanismos que hoje são restritos. Tá? Se você cria um token de algum título, qualquer título, a possibilidade de colocar isso no mercado secundário é ótimo. Ou usar esse token como garantia de alguma outra operação é ótimo. Quer dizer, uma CPR tokenizada. Eu poderia comprar uma CPR tokenizada e utilizar Como e lastro, vender no secundário. Pode vender no secundário. E outra coisa, né? Você não fica restrito a dentro do país, né? Ela é internacional, Ela é né? internacional. Assim, ela tem que fazer a liquidação financeira no Brasil. Né? A liquidação financeira, então, na hora que eu for fazer pagamento de juros e principal, eu vou ter que pagar numa conta Brasil. Tá. A blockchain vai me dizer exatamente que conta. Para quem está com esse título no final da história, eu não preciso ficar já caçando. vai estar encaixado, né? Exatamente. Já entrou o último bloco de quem é o dono da... E se eu tiver com Drex ou com um token de pagamento, isso vai entrar digitalmente, a liquidação automática, né? A gente chama do burn. Queima aquele título porque venceu e a pessoa recebe imediatamente o valor. E o Tarcísio, você estava falando, na rastreabilidade, tem uma janela grande, né, na rastreabilidade. Eu acho que nos mercados de títulos verdes, né, de ambientais, que o Brasil, a tendência é que seja um protagonista. Imagina o CBIL que a gente conhece do etanol, você tokenizar esse CBIL e ele virar uma moeda mundial. Uma moeda não, um ativo verde mundial. Tem uma coisa só que a gente não consegue descentralizar. É quem dá a veracidade em cima do ativo. Tá? Então, alguém tem que certificar que aquele ativo é válido. Então, por exemplo, quando é um ativo regulado, o Banco Central e a CVM nos ajudam nisso. Se a gente for entrar num ativo, por exemplo, que tenha algum tipo de componente... agro. O CBIL é a ANP, né? É a ANP. Tá. É a agência. É a agência. O Luiz falou, eu lembrei de tudo. Porque o que acontece? Para eu me certificar, eu contrato uma certificadora, que vai, valida, registra na ANP. Aí o que acontece? Eu faço uma modificação na minha usina. Ou seja, eu emito menos CO2. Eu reduzi meu raio de colheita de cana. Numa situação de blockchain, automaticamente essa informação entra, melhora a minha nota e eu continuo certificado fazendo cada upgrade da operação. Está registrado. Está registrado e eu não consigo mexer, como você falou. Exatamente. É perfeito. E aí, né, tendo uma agência por trás, a ANP por trás, você dá credibilidade no título. Exato. A preocupação que eu tenho é sempre naqueles títulos que eventualmente vão ser uma entidade oficial reconhecida, né, que dá autenticidade àquele título. A partir do momento que você tem alguém que dê autenticidade a esse título, porque assim, é um caminho... E é muito transparente. Isso a ANP faz com muita transparência, credencia, é público, né? Toda a informação é pública, os seus dados... Alguém pode questionar, não, você não tem toda essa eficiência que você está dizendo. É muito interessante e o blockchain vem... Vamos tokenizar, então. Pessoal, estamos chegando ao fim. É impressionante como passa o tempo. Eu queria mais uma vez agradecer o Jornal da Orla, agradecer o Kenji que nos abrilhantou. Luiz, eu sei que você tem uma lista de perguntas aí que você não vai ficar para a próxima. Nós não falamos nem de inteligência artificial com ele, que ele é especialista nisso. Então, Luiz, suas considerações finais, depois passa para o Kenji. E eu te agradeço aqui em nome da Arch Education. Não, eu acho que a conversa foi excelente, né? A gente tem muita coisa para falar disso e essa tecnologia está nascendo, né? Nas minhas aulas, eu falo para os alunos, nós vamos ver, eu que já sou mais, mas vai todo mundo ver, né? Então, eu acho que foi muito legal trazer o Kenji aqui. Kenji, eu te passo as palavras. Opa, bom, eu queria agradecer de novo a oportunidade, tá? Ótimo bater papo. Eu gosto de bater papo, tá? Eu gosto de contar histórias, assim, por exemplo. Se tivesse uma cervejinha, ia ser melhor ainda. Tá? A próxima a gente pode fazer dessa maneira. Obrigado e até a próxima. Show de bola.